que algumas pessoas oram, choram, jejuam e parece que nada muda, enquanto outras, que simplesmente entregam silenciosamente o coração a Deus, veem portas se abrindo onde só existia parede? O Salmo 37:5 esconde um princípio espiritual que Florence Scovel Shinn chamava de a chave secreta que faz Deus agir no invisível. E hoje, você não só vai ouvir esse versículo, você vai aprender a ativá-lo na prática. Nos próximos minutos, você vai descobrir o princípio bíblico escondido em Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. De um jeito que talvez ninguém tenha te explicado. Você vai entender como entregar seus desejos a Deus sem medo de perdê-los, como confiar sem ansiedade e como cooperar com essa promessa para ver respostas reais, mesmo que até hoje você só tenha colecionado orações sem retorno e noites de insônia. Imagine por um instante, Nova York, década de 1920. Enquanto muitos cristãos caminhavam pelas ruas com o coração pesado, repetindo orações decoradas, Florence atravessava a cidade com a Bíblia apertada contra o peito. Do lado de fora, ela também tinha contas, desafios, incertezas, mas por dentro havia uma paz quase escandalosa. Naquela manhã, antes de sair de casa, ela tinha parado diante da janela, abriu a Bíblia e leu, em voz baixa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ela não discutiu com o versículo, não fez barganha, não tentou controlar o como. Apenas colocou a mão no coração, entregou um desejo específico a Deus e decidiu confiar como quem assina um contrato com o céu. Horas depois, uma resposta inesperada começou a se desenhar. Talvez seja aqui que você se veja. Você já tentou de tudo: campanhas, propósitos, novenas, correntes de oração, já fez jejum, já levantou de madrugada, já clamou até ficar sem voz, e mesmo assim, as finanças continuam apertadas. A porta de emprego não se abre, aquele relacionamento não muda, a cura não chega, a paz não vem. Talvez, em algum lugar lá dentro, você já tenha pensado: será que Deus ainda me ouve? Não porque você duvide de Deus, mas porque ninguém nunca te ensinou a diferença entre controlar e entregar, entre falar com Deus e confiar em Deus, entre segurar o caminho nas próprias mãos e colocá-lo totalmente nas mãos dele. A boa notícia é que o princípio divino de Salmo 37:5 não foi escrito para te complicar. Deus não exige fórmulas impossíveis, não pede que você se torne um teólogo, não espera que você seja perfeito. Ele te chama para algo simples e profundo: entregar, confiar e deixar que ele faça o que só ele pode fazer. Você não vai precisar de palavras difíceis, nem de ritos complicados. Vai precisar apenas de sinceridade, fé e disposição para soltar o controle que nunca funcionou. Mas antes de revelar como Florence aplicava esse versículo em situações reais e como você pode transformar Salmo 37:5 em um decreto vivo na sua própria história, você precisa conhecer a mulher que ousou testar essa promessa quando tudo parecia perdido. Porque é no encontro entre a Bíblia e a vida real que o poder oculto desse salmo começa a se manifestar. Florence não nasceu sabendo confiar em Deus. Ela aprendeu, muitas vezes, no fogo das próprias provações. A cena que você vai imaginar agora poderia ter acontecido com qualquer um de nós. E talvez, em algum nível, já tenha acontecido com você. Era inverno em Nova York. A luz era fraca e o ateliê estava silencioso, frio, quase vazio. Florence tinha pouco mais de 40 anos, recém-divorciada, algo escandaloso para uma mulher cristã de sua época. E suas pinturas, que antes lhe rendiam algum sustento, simplesmente pararam de vender. As contas estavam em cima da mesa, como quem olha para ela com ironia. E naquele dia, por mais fé que tivesse, o coração pesava. Ela se sentou no chão, encostou as costas na parede e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a lágrima descer antes de sentir a resposta de Deus. Não era desespero,
era quebrantamento. Senhor, eu não sei mais o que fazer, ela sussurrou. E então, num impulso quase involuntário, abriu a Bíblia ao acaso. Seus olhos caíram em Salmo 37. E quando chegou ao versículo 5, seu espírito despertou, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dela. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não era apenas um convite, era uma instrução espiritual, uma lei divina, uma revelação. Florence entendeu que havia feito tudo, menos isso. Ela pedia, clamava, pedia de novo, mas não entregava, não soltava, não confiava o suficiente para deixar Deus agir sem que ela tentasse controlar o processo. Ali, no silêncio daquele ateliê, ela colocou a mão sobre o peito e fez o que nunca havia feito. Entregou, literalmente. Pegou um pedaço de papel, escreveu seu desejo, dobrou devagar, colocou sobre a Bíblia aberta e disse em voz firme: não como mendiga, mas como filha. Pai, eu entrego este caminho ao Senhor, eu confio, e o mais, o Senhor fará. Ela não sabia que naquele exato instante, algo no mundo espiritual se moveria. No dia seguinte, uma ex-aluna apareceu inesperadamente pedindo um quadro para presentear um amigo. 2 dias depois, uma encomenda grande chegou por carta. Em uma semana, todas as contas estavam pagas. Não porque Florence trabalhou mais, não porque ela implorou mais, mas porque ela entregou. E Deus fez. E foi assim que ela percebeu um princípio que repetiria para milhares de pessoas ao longo da vida. Enquanto você segura, Deus não move. Mas quando você entrega, Deus age. Esse é o núcleo do Salmo 37:5. Esse é o princípio que transforma vidas. Esse é o segredo que muitos cristãos nunca ativam, mesmo conhecendo o versículo de cor. E agora, antes de avançarmos, preciso que você faça algo que ativa esse entendimento no mundo espiritual, exatamente como Florence ensinava a seus alunos. Antes de continuar, vá aos comentários e escreva: eu entrego o meu caminho ao Senhor, e Ele fará. Não escreva rápido. Não escreva mecanicamente. Coloque a mão no coração, respire fundo e escreva como quem sela uma aliança com Deus. Imagine aquilo que está no seu mais íntimo desejo e imagine Deus colocando o seu caminho. Eu espero. Pronto? Então, vamos às histórias de pessoas que, assim como você, decidiram entregar e testemunharam Deus agir de formas impossíveis. A primeira história, Sara era mãe solteira, trabalhava como diarista e fazia de tudo para sustentar os 2 filhos. Ela ia à igreja fielmente, orava todos os dias, fazia campanhas, jejuava quando podia. Mas havia meses em que a provisão simplesmente não chegava. Em março de 1926, ela tinha apenas R$3,15 no bolso, 3 meses de aluguel atrasado e um aviso de despejo marcado para 7 dias. À noite, ela orava ajoelhada, mas o coração parecia murcho, pesado, cansado. Deus, o que mais eu posso fazer? Perguntava entre lágrimas. Um dia, quase por acaso, mas você e eu sabemos que não existe acaso para Deus, uma irmã da igreja colocou na mão dela um papel com o endereço de uma palestra de Florence naquela noite. Sara quase não foi, mas algo dentro dela disse: vai. Florence abriu a Bíblia e leu Marcos 11:24. Depois, explicou a diferença entre pedir e entregar, entre controlar e confiar. Sara voltou para casa, colocou as moedinhas na mão e, pela primeira vez na vida, disse: Pai, eu entrego este caminho ao Senhor, confio, e o mais o Senhor fará. No terceiro dia, a vizinha bateu na porta oferecendo um emprego melhor. Em 2 semanas, Sara pagou todas as dívidas. Em 1 mês, tinha alimentação farta para os filhos. Florence explicou assim: a entrega abriu o caminho para Deus agir. Quando ela soltou, o céu se moveu. A segunda história, Thomas, 42 anos, líder de célula, pai de 3 filhos, demitido injustamente após 15 anos de trabalho. 8 meses desempregado.
Currículos enviados para 127 empresas. Nenhuma resposta. O desespero começou a sufocá-lo. Um dia, o pastor emprestou um livro de Florence. E uma frase o atingiu. Deus trabalha quando você entrega, não quando você controla. Na manhã seguinte, Thomas abriu o Apocalipse 3:8 e fez algo diferente. Ficou de pé, levantou as mãos e declarou: Pai, eu entrego esse caminho ao Senhor, confio. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. 5 dias depois, o telefone tocou. A mesma empresa que o havia dispensado o chamou de volta, para um cargo melhor e salário maior. Florence dizia: entrega é assinatura de fé. Deus honra quem assina com confiança. A terceira história. Dona Ruth, 68 anos, viúva, intercessora fiel da igreja. Diagnóstico difícil. Dívida hospitalar de R$ 8.700. Aposentadoria pequena. Sem forças, sem solução, sem saída. Mas cheia de fé. Uma jovem recém-convertida mencionou Florence e Malaquias 3:10. Ruth conhecia o versículo, mas nunca tinha entregado, apenas lido. Ela colocou a conta sobre a Bíblia aberta, colocou a mão sobre o papel e disse: Senhor, eu entrego este peso ao Senhor, confio, e o mais o Senhor fará. 11 dias depois, uma carta chegou. Uma parente distante, que ela nem sabia que existia, havia falecido e deixado uma pequena herança. Valor? $12.400, exatamente o suficiente para pagar a dívida e sobrar. Florence explicava. Deus sempre teve o milagre pronto. A entrega apenas abriu a porta. Você está percebendo o padrão divino? Nenhuma dessas pessoas conseguiu resultado pedindo em desespero, nem controlando, nem tentando prever o como. Elas apenas entregaram, e Deus agiu. Agora que você viu esses testemunhos, está preparado para a revelação prática do Salmo 37:5, segundo Florence. O momento mais importante deste vídeo está chegando. Respire fundo. O que vem agora é o coração do ensino de Florence. A parte que transforma quem ouve, quem pratica e quem entrega. O Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é apenas um conselho bonito. Florence dizia que ele funciona como um protocolo espiritual, um mecanismo divino ativado por 3 movimentos. 1. Entrega. 2. Confiança. 3. Ação divina automática. Mas antes de revelar o decreto que ela usava, preciso preparar seu espírito, porque essa revelação só funciona para quem dá o passo com o coração aberto. Preparação. O primeiro movimento. Soltar o que te pesa. Feche os olhos por um instante. Florence dizia: Deus não toma nada das suas mãos à força, você precisa soltar. E aqui está o ponto que a maioria ignora. Enquanto sua alma estiver agarrada ao problema, Deus não toca na solução. Entrega não é desistência. Entrega é transferência de responsabilidade espiritual. É como colocar um peso do seu peito nas mãos de Deus e dizer: eu não vou carregar isso sozinho. Agora, o segundo movimento, confiança real, não teórica. Confiança não é repetir frases bonitas. Confiança é agir como quem acredita. É parar de verificar o como vai acontecer. É abandonar a ansiedade de controlar resultados. É ficar em paz antes da resposta chegar. Florence dizia: o céu não responde ao desespero, responde à confiança. E então, o terceiro movimento, a ação invisível de Deus, e o mais ele fará. Essa é a parte que você não controla, mas é a parte que Deus ama fazer. É onde milagres silenciosos começam, conexões surgem, portas se movem, pessoas lembram de você, caminhos se alinham, oportunidades aparecem como se fossem coincidências, mas não são. Agora que seu espírito está pronto, vem a revelação que Florence ensinava apenas a quem realmente estava disposto a praticar. Florence ensinava um decreto simples, direto e poderosíssimo. Ela dizia que, quando pronunciado com fé,
Ele quebrava ansiedade, dissolvia controle e ativava movimento divino imediato. Preste atenção. Ouça como se fosse Deus falando com você através da Escritura. Pai, eu entrego este caminho ao Senhor. Eu confio. E o mais, o Senhor fará. Diga isso em voz baixa agora. Sinta, respire. Simples? Sim, mas é justamente aí que mora o poder. O que destrói vidas espirituais não é a falta de força, é a falta de entrega. Agora, vamos dissecar esse decreto como Florence ensinava. 1. Pai, eu entrego este caminho ao Senhor. Quando você diz isso, está tirando o peso emocional do problema e colocando nas mãos daquele que pode carregar. Isso ativa 1 Pedro 5:7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho. Entrega é rendição voluntária. Entrega é fé em ação. 2. Eu confio. Confiança é o combustível espiritual do milagre. É o que transforma a entrega em movimento divino. Quando você declara, eu confio, sua alma se alinha à promessa e o Espírito Santo encontra espaço para agir. Isso ativa Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. 3. E o mais, o Senhor fará. Essa é a parte mais linda. É o reconhecimento de que você não precisa fazer tudo, de que você tem um Pai que trabalha por você. Isso ativa Isaías 64:4. Deus trabalha para aquele que nele espera. É aqui que o milagre acontece. É aqui que a resposta vem. É aqui que o impossível se curva. Instruções práticas. Como aplicar o decreto. Florence era rigorosa nisso. A partir de agora, faça assim. Todas as manhãs, antes de qualquer palavra, coloque a mão no coração. Visualize seu problema, seu desejo ou seu pedido. Imagine colocando isso nas mãos de Deus. E diga apenas uma vez, com convicção: Pai, eu entrego este caminho ao Senhor. Eu confio. E o mais, o Senhor fará. Depois disso, respire, se acalme e viva seu dia como quem já está sendo sustentado pelo céu. Esse é o segredo. Esse é o ritual sagrado do Salmo 37:5. É simples, mas profundo. É pequeno, mas poderoso. É discreto, mas devastador contra a ansiedade. E agora que você já entendeu a revelação, preciso te pedir algo importante. Se esse decreto tocou seu coração, curta este vídeo agora, não por mim, mas como testemunho público de fé. E compartilhe com alguém que precisa aprender a entregar e confiar como você está aprendendo hoje. Agora vamos mergulhar no porquê esse princípio funciona tão profundamente, não apenas espiritualmente, mas biblicamente e até fisiologicamente. Florence sempre dizia: a Bíblia não promete o impossível. Ela explica como o impossível acontece. E quando falamos de Salmo 37:5, não estamos lidando com poesia devocional. Estamos lidando com uma lei espiritual tão real quanto gravidade. Uma lei que age quando você entrega e se fecha quando você tenta controlar. No mundo espiritual, existe um princípio que poucos cristãos entendem. Aquilo que você segura permanece estagnado. Aquilo que você entrega começa a se mover. Isso está por toda a Escritura. 1 Pedro 5:7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Isaías 64:4. Deus trabalha para aquele que nele espera. Provérbios 16:3. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Perceba a ordem divina. Entrega, descanso, ação de Deus. A maioria vive invertida. Ansiedade, controle, frustração. A entrega abre o caminho. O controle bloqueia. Florence dizia: quando você solta, Deus pega. Quando você segura, Deus espera. Você já percebeu que todos os grandes milagres da Bíblia acontecem depois que alguém entrega? Moisés entrega o cajado, o mar se abre. Ana entrega Samuel. Deus abre seu ventre. Elias entrega o altar. O fogo cai. Jesus entrega a própria vida. A ressurreição acontece.
Nada se multiplica enquanto está em nossas mãos. Tudo se multiplica quando colocamos nas mãos de Deus. Por isso Florence dizia: Deus não exige força, apenas confiança. E aqui está o que quase ninguém te falou. Salmo 37:5 não diz: entrega o caminho e faça. Diz: entrega o caminho e confia, e Ele fará. É Deus quem faz, não você. Por que a entrega muda tudo? A entrega muda sua vibração espiritual, muda sua percepção, muda sua reação, muda sua postura. E quando sua postura muda, seu destino se reorganiza. Porque Deus nunca trabalha em corações fechados. Ele trabalha em corações que soltam. Florence dizia que a entrega desmancha medo, quebra ansiedade, silencia o ego, abre espaço para a fé, deixa Deus trabalhar sem interferência. A entrega é a porta, a confiança é a chave, e o agir de Deus é o milagre. A neurociência confirma algo que a Bíblia já ensinava. Quando você entrega e confia, seu corpo sai do modo luta ou fuga e entra no modo descanso e criação. Ou seja, sua mente clareia, seu corpo relaxa, suas emoções estabilizam, suas decisões se alinham. Você ouve Deus com mais nitidez. É exatamente isso que Filipenses 4:7 descreve. A paz de Deus guardará seu coração e sua mente. Quando você entrega, a paz entra. E quando a paz entra, Deus trabalha. Diferença entre oração que pesa e oração que move. Florence explicava assim: a oração que pesa é quando você fala com Deus, mas continua segurando o problema. A oração que move é quando você fala com Deus e solta o problema. A oração que pesa gera ansiedade. A oração que move gera confiança. Por isso tantos oram e poucos veem respostas, porque muitos oram segurando, poucos oram entregando. E o Salmo 37:5 é justamente o portal para a transição, de segurar para soltar de temer, para confiar de tentar resolver, para deixar Deus resolver. Se você ativar isso, sua vida espiritual muda, sua vida emocional muda, sua vida prática muda. Agora, se você sentiu que este ensinamento te abriu os olhos, faça um ato de fé. Curta este vídeo agora. Não é sobre algoritmo, é sobre você declarar publicamente para o céu: eu confio, eu entrego, eu permito que Deus faça. E compartilhe com alguém que está vivendo ansiedade, peso, descontrole, alguém que precisa aprender esse princípio. Porque Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará. E quando você compartilha luz, você expande a própria luz. Agora vamos ao momento mais íntimo e profundo de todo o roteiro. A parte que toca sua alma, muda seu coração e ancora sua fé. Feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. O vídeo pode esperar, mas Deus não quer que você perca o que Ele está prestes a fazer dentro de você. Imagine-se daqui a 90 dias. Imagine acordando pela manhã e antes mesmo de abrir os olhos totalmente, você percebe algo diferente. O peso que te acompanhava há meses, talvez anos, não está mais no peito. Aquela angústia silenciosa que ninguém sabia, sumiu. No lugar dela, há uma paz profunda, uma paz que você não fabricou. Você sabe de onde veio. Você levanta, respira fundo e pela primeira vez em muito tempo, não pensa em contas atrasadas, não pensa em medo, não pensa em como vai ser. Você pensa: Deus está comigo, eu entreguei, Ele fará. Você caminha até a cozinha, abre o celular e ali, no extrato bancário, vê algo que você não esperava. Um depósito, uma oportunidade, uma porta nova, um retorno financeiro, vindo de onde você nunca imaginaria. Não foi magia, não foi sorte, foi consequência. De quê? Da sua entrega. Imagine você pagando aquela conta que tirava seu sono. Imagine você respirando aliviado, e dizendo: obrigada, Senhor. Eu sabia que o Senhor faria. Imagine você ajudando alguém, não porque sobrou, mas porque agora transborda.
Imagine você se olhando no espelho não como alguém cansado, mas como alguém que voltou a acreditar em Deus, na vida, em si mesmo. Imagine você dizendo sem medo: eu confiei e Deus fez. Essa não é fantasia. Essa é a promessa do Salmo 37:5. E Deus não mente. Ele não promete para te frustrar. Ele promete para cumprir. E você está aqui, agora, porque Deus te guiou até este momento. Não foi algoritmo, não foi acaso, não foi coincidência. Atos 17:27 diz que Deus determina os encontros. Este vídeo é um deles. Esta palavra é para você. Esta revelação é para sua história. E eu sei que você já percebeu isso, porque você ficou até aqui. Porque algo dentro de você vibrou quando ouviu o decreto. Porque algo no seu espírito disse: isso é verdade. Eu precisava ouvir isso. Talvez você tenha carregado uma guerra sozinho por tempo demais. Talvez tenha chorado no travesseiro sem que ninguém soubesse. Talvez tenha pensado em desistir várias vezes. Mas Deus viu tudo. Deus anotou cada lágrima. Salmo 56:8 diz que Ele guarda todas elas. E hoje Ele está dizendo: filho, não lute mais sozinho. Entrega, confia, eu farei. A unção que você sente agora não é emocionalismo. É Deus tocando o seu coração e dizendo: eu estou abrindo um novo caminho. Você não é pequeno, você não é esquecido, você não é azarado, você não é abandonado, você é filho, você é herdeiro, você é amado desde antes de nascer. 1 João 3:1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, sermos chamados filhos de Deus. E se você é filho, então existe uma herança sobre você. Existe um caminho sendo aberto. Existe um cuidado te acompanhando. Existe um favor te seguindo. Você não está ouvindo este vídeo. Você está sendo alcançado por Deus através dele. E agora, antes de entrarmos no último passo desta jornada, na ancoragem da técnica e no decreto que sela tudo, preciso te fazer um convite que não é emocional, é espiritual, é profético, é necessário. Agora chegamos ao momento mais importante de todo este vídeo. O momento em que você decide se essa revelação será apenas bonita ou se será transformadora. Se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe, porque seu espírito reconheceu verdade, porque algo dentro de você acordou. E por isso, antes de finalizar, preciso te pedir algo que não é sobre números, canal ou algoritmo. É sobre propósito espiritual. Inscreva-se neste canal agora. Não por mim, não por conteúdo, mas por você. Pela versão de você que Deus está levantando. Sabe por quê? Porque ninguém caminha firme sozinho. Ninguém conquista sem o conhecimento certo. Porque aquilo que ouvimos com frequência molda nosso coração. Porque você precisa ser lembrado, dia após dia, das verdades que o mundo tenta apagar. Florence dizia: a fé precisa de alimento, a mente precisa de direção. E o espírito precisa de constância. E é isso que este canal oferece: constância para a sua fé, direção para a sua mente, alimento para o seu espírito. Aqui, você vai aprender princípios que não são motivacionais, são bíblicos. Princípios que Jesus ensinou, princípios que Florence revelou, princípios que mudam a rota da vida. Quando você se inscreve, você está dizendo para Deus: Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero entregar, confiar e viver os teus planos. E há algo ainda mais profundo. Deus habita em você, não ao seu redor, não longe, dentro de você. E quando você entende isso, quando você entende que a fé plas gratidão e a manifestação da vontade de Deus, você percebe que a chamada lei da atração nada mais é do que um nome moderno para um princípio bíblico antigo. Aquele que crê, recebe. Aquele que entrega, vê Deus agir. Aquele que agradece, abre caminhos. Gratidão é fé em movimento. Fé é gratidão antes da chegada. E quando você vive isso,
você se torna tudo aquilo que o mundo tentou impedir. Um filho do rei caminhando com propósito. Alguém que sabe quem é. Alguém que não tem medo do amanhã. Alguém que confia e entrega. E vê Deus fazer. Então, inscreva-se agora. Porque Deus tem algo maior para você. Há portas esperando por você. Há respostas vindo na sua direção. Há testemunhos sendo escritos a partir deste momento. E eu quero caminhar ao seu lado nessa jornada. Quero te ensinar, semana após semana, como ativar novas revelações, novas promessas, novos decretos, novas dimensões da sua fé. Clique em inscrever-se e permita que Deus continue o que começou no seu coração hoje. Você não chegou até aqui por acaso. Você chegou porque Deus te chamou. E agora, vamos selar tudo isso com a bênção final, o selo espiritual desta palavra. Ouça e receba. Porque estas palavras não são apenas frases finais, são selo espiritual sobre tudo o que Deus ativou em você hoje. A promessa já foi liberada. O decreto já foi registrado no céu. A fé que você ativou hoje não volta vazia, porque Isaías 55:11 garante: a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, mas faz o que lhe agrada e prospera naquilo para que foi enviada. E hoje, ela foi enviada para você. Você não é mais quem apertou o play neste vídeo. Algo em você despertou. Algo em você voltou ao lugar. Algo em você lembrou quem é. Filho do rei herdeiro, das promessas. Alguém guiado, protegido e sustentado pelo Altíssimo. A partir de agora, caminhe com essa consciência. Deus não apenas abre caminhos, Ele caminha neles com você. O que estava travado, destrava. O que estava distante, se aproxima. O que parecia impossível, começa a ganhar forma. Porque quando você entrega seus desejos a Deus, Ele age. Salmo 37:5 não é poesia, é lei espiritual, é contrato divino, é promessa garantida. Agora vá e viva como alguém que crê, que entrega, que confia e que recebe. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó confirme esta palavra sobre sua vida. Que Ele te dê paz, direção e força. Que Ele te surpreenda ainda esta semana com sinais claros de que está agindo a seu favor. Em nome de Jesus, amém, shalom. Até o próximo Portal Divino.